simulado, progresso, histórico e etc. Cada simulado é composto por 30 questões. O mínimo de questões corretas para aprovação é 70% das 30 questões, que são 21 questões assertivas. O tempo de realização do simulado é de 30 minutos. E quando a questão respondida de forma correta, quando a questão respondida de forma incorreta e quando a questão não respondida. Então vamos iniciar o progresso. Vamos em primeiros socorros. Simulado. Abrir o simulado e iniciando. Quando o agente da autoridade de trânsito, usando um apito, emitir um silvo longo, sua atitude como condutor será acender a lanterna, diminuir a marcha, parar, seguir em frente. Um silvo longo, diminuir a marcha. Um acidente ocorreu e precisamos de uma sinalização adequada. Começamos a contar a distância, mas nos deparamos com uma curva. O que devemos fazer? Continuar normalmente a contagem, dobrar a contagem estabelecida para uma pista reta, parar a contagem quando se deparar com uma curva, quando chegar ao final dela, continuar a contagem de onde havia parado, parar a contagem e após o fim da curva, reiniciar a contar a partir do zero. A contar a partir do zero. Contagem quando se deparar com uma curva, quando chegar no final da curva, continuar a contagem de onde havia parado. Parar é a contagem do fim da curva e reiniciar a partir do zero. O alto consumo de combustível do veículo é causado por freios desregulares, embreagem baixa, filtros sujos ou mau estado, pneus calibrados corretamente, filtros sujos. O Código de Trânsito Brasileiro defende o meio ambiente quando verifica pneus de veículos nas vias públicas e nas rodovias, examina o teor alcoólico dos motoristas, observa a velocidade dos condutores dos veículos, fiscaliza veículos no que diz respeito a gases emitidos por eles. Fiscaliza o veículo. A placa a seguir indica a existência de pista irregular. Nas vias urbanas, o motorista só poderá executar uma operação de retorno. Em qualquer local, não. Em locais onde haja muita movimentação, também não. Nos locais para isso determinados ou ofereçam condições de segurança e fluidez. Aqui está certo. Nas esquinas próximas ao meio-fio. O condutor defensivo é aquele que preserva a sua vida e a de todos em sua volta. Qual deverá ser a atitude correta do condutor quando um passageiro lhe dirigir a palavra enquanto conduz o veículo? Qual deverá ser a atitude correta do condutor quando um passageiro lhe dirigir a palavra enquanto conduz o veículo? Isso, o condutor defensivo é aquele que preserva a sua vida e a de todos à sua volta. Parar o veículo para responder os passageiros? Não. Responder sem voltar a cabeça para o passageiro, mantendo a atenção no trânsito? Sim. Responder movendo a cabeça na direção do passageiro para que lhe dá atenção. Ignorar para não desviar a atenção do trânsito. Essa aqui tem duas, hein? Uma casca de banana. Mas quem sabe vai responder sem voltar a cabeça para o passageiro, mantendo a atenção no trânsito. Ignorar para não desviar a atenção do trânsito. Pode até ser. Parar no acostamento e dobrar à esquerda ou à direita na pista de rolamento. As principais causas de acidentes de trânsito são parar no acostamento e dobrar à esquerda. Atenção prevista nas estradas ruins. Previsão
e estradas ruins. Atenção, previsão e estradas ruins. Falta de atenção e imprudência, excesso de velocidade, veículo em mau estado de conservação. Automóvel antigo, dia de sol e pista escorregadinha. Principais causas de acidentes de trânsito são atenção, previsão e estradas ruins. Falta de atenção, imprudência, excesso de velocidade e veículo em mau estado de conservação. O excesso de anúncios afixados nos pontos estratégicos é uma poluição visual. A habilitação da categoria D dá direito a conduzir veículos motorizados apenas para transporte de passageiros, tendo até 8 lugares, excluídos o do motorista. Para transporte de passageiros cuja lotação exceda 8 lugares, excluído do motorista. Para transportes de cargas perigosas aos 21 anos, não é 20. De peso máximo exclusivamente menor que 3.500 quilos. Categoria da dele para transportar passageiros cuja lotação exceda 8 lugares. Além de orientar os motoristas e pedestres para obedecer às leis de trânsito, o policial ou agente de trânsito deve ainda criar áreas de estacionamento? Não. Criar leis para pedestres? Não. Atuar os infratores que cometam abusos a fim de garantir a ordem de trânsito? Aí está certo. Implantar as condições de segurança das vias. Autuar os infratores. De orientar os motoristas pedestres para obedecer às leis de trânsito, policial, agente de trânsito deve ainda autuar os infratores. Implantar as condições de segurança das vias. A luz amarela intermitente, situada no cruzamento, significa nenhuma alternativa. Diminua a velocidade, pare se necessário, prossiga com cuidado. O sinal está com defeito, aumente a marcha do veículo. É para diminuir a velocidade, parar se necessário e prosseguir com cuidado. A placa que indica o local ou ponto de parada dos veículos de transportes passageiros coletivos ou individual. É um ponto de parada, área de estacionamento, estacionamento regular, embarque ou desembarque. O documento de porte obrigatório relativo ao veículo é o comprovante de inspeção de segurança veicular. Não. Certificado de registro de licenciamento de veículos CRLV. Sim. Certificado de registro de veículos novos. Documentação de compra e venda. Documento de porte obrigatório relativo ao veículo. É o CRLV. O motorista deve sinalizar e deslocar o veículo para a faixa esquerda. A sua mão de direção quando for. O motorista deve sinalizar e deslocar o veículo para a faixa da esquerda da sua mão de direção quando for fazer uma ultrapassagem, seguir em frente e retornar à esquerda, parar à direita, entrar à direita. O motorista deve sinalizar e deslocar o veículo para a faixa da esquerda, sua mão de direção quando for retornar à esquerda ou fazer uma ultrapassagem. Para dirigir veículos de transporte escolares, condutor deve. Para dirigir veículos de transporte escolares, o condutor deve estar habilitado a categoria ter mais de 21 anos. Está habilitado a categoria D, ter mais de 21 anos, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, ser aprovado em curso especializado. E ser aprovado em curso especializado.
Possuir carteira nacional de habilitação da categoria B. Portar permissão de dirigir na categoria D. Ter mais de 21 anos. Essas aqui. Manter a calma é muito importante na hora de um acidente de trânsito. Assinala comportamento inadequado em caso de acidente. Fazer exercício de respiração. Antes de agir, recobrar a lucidez e reorganizar seus pensamentos. Ignorar os envolvidos no acidente. Identificar a gravidade geral do acidente. Ignorar os envolvidos no acidente. Marque a alternativa correta. A apreensão do veículo acontecerá quando o condutor estacionar em vias regulamentadas. A remoção do veículo acontecerá quando o condutor transitar com deficiência de freios. A habilitação será cassada quando o condutor dirigir com o exame de saúde vencido. As infrações punidas com multa classificam-se em gravíssima, grave, média e leve. Infrações punidas com multas classificam-se em gravíssima, grave, média e leve. O exame de legislação de trânsito é exigido só para as categorias A, B e C. Necessário para as categorias D e E. Indicado só para a categoria E. Exigido para a primeira habilitação, permissão de dirigir. Exame de legislação de trânsito é exigido só para as categorias A, B e C. Exigido para a primeira habilitação, permissão de dirigir. Significa mudança de características de veículos, transferência de propriedade, pneus lisos e sucos, descarga livre, mudança de cor. Mudança de categoria, característica de veículo, mudança de cor. Em acidentes com perigo identificado como fogo, fumaça, faísca, vazamento, substâncias, gases líquidos, combustíveis ou ainda locais instáveis para ribanceiras, muros caídos e valas, devemos acionar preferencialmente o 193. Corpo de Bombeiro. 191 é Polícia Federal, 190 é Polícia Militar e 192 é o SAMU. Qual a penalidade que poderá ser aplicada ao condutor do veículo que, afastando-se do local do acidente, deixar de prestar socorro à vítima de acidente? Qual a penalidade que poderá ser aplicada ao condutor do veículo que, afastando-se do local do acidente, deixar de prestar socorro à vítima de acidente? 3 a 6 meses de suspensão, 6 meses e 1 ano de suspensão ou multa, 1 a 2 anos ou multa, 1 a 12 meses de suspensão. 6 meses a 1 ano de suspensão ou multa. 3 a 6 meses de suspensão. 1 a 2 anos ou multa. 1 a 12 meses de suspensão. 6 meses a 1 ano de suspensão. Rapaz, sabe, 1 a 2 anos ou multa. 6 meses de suspensão. Mas, rapaz, ao se aproximar da guia da calçada, o meio-fio, se tiver a intenção de parar,
Deve o condutor do veículo reduzir a marcha do veículo até atingir a velocidade permitida para a via, acionar os pedais de freio de embreagem, sinalizar a sua intenção e parar o veículo com segurança, transitar em velocidade compatível com a segurança, sinalizar sua intenção e parar o veículo com segurança. A fadiga provoca no motorista menor rapidez nas suas reações, sonolência sem maiores consequências, apenas indisposição para dirigir, maior rapidez em suas reações. Menor rapidez nas suas reações. Quando o filtro de ar do motor do veículo ficar sujo, o que deverá ser feito? Trocá-lo, lavá-lo com álcool, limpá-lo com ar comprimido, lavá-lo com água destilada. Trocá-lo, né? O filtro de ar do motor ficou sujo, troque-o. Na necessidade de atendimento de emergência em locais sem serviço de socorro, devemos acionar preferencialmente serviço abaixo 192. Necessidade de atendimento de emergência. Locais sem serviço de socorro, devemos acionar preferencialmente serviço abaixo 192. SAMU. O condutor utilizará o pisca-alerta quando estiver circulando nas rodovias, em situação de emergência ou quando regulamentação da via assim o determinar, for conveniente advertir um condutor que se tem propósito de ultrapassá-lo, estiver trafegando em sentido contrário a outro veículo. O condutor utilizará o pisca-alerta quando estiver circulando nas rodovias, situação de emergência ou quando a regulamentação da via assim o determinar. É conveniente advertir a um condutor que se tem o propósito de ultrapassá-lo. À noite, olhar diretamente para os faróis dos veículos que vêm em sentido contrário é necessário? Não. Obrigatório? Não. Uma técnica defensiva? Um procedimento que pode causar ofuscamento. À noite, olhar diretamente para os faróis dos veículos que vêm em sentido contrário. Necessário quando o condutor procura apoio visual em vez de iluminação pública. Obrigatório auxiliar o condutor no desempenho seguro da direção. Não. Uma técnica defensiva utilizada para evitar o efeito penumbra, piorou. Um procedimento que pode causar ofuscamento. Essa é a resposta. O condutor conduzir veículo produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores a fixados pelo CONTRAN é normal ao meio ambiente? Não, né? Agressão ao meio ambiente? Sim. Tolerado nos veículos automotores? Não. Considerado satisfatório? Não. A agressão ao meio ambiente. A placa a seguir indica: ciclista, transite à direita. Circulação exclusiva de bicicletas. Proibido trânsito de bicicletas. Ciclista, transite à esquerda. Circulação exclusiva de bicicletas. E aqui nós podemos finalizar e ver o que há de corrigir. Tem certeza?